Sabe aquela imagem que a gente tem da tartaruga marinha como um ser super antigo, quase imortal, nadando pelos oceanos há séculos? Pois é, de onde será que veio essa ideia? Vamos mergulhar fundo nessa história e separar o que é verdade do que é mito. E claro, o cinema deu uma forcinha para essa ideia, né? Quem não lembra do Crush, de Procurando Nemo, falando todo relaxado que tinha 150 anos e ainda tô jovem? Com certeza essa frase marcou uma geração e ajudou a construir essa imagem na cabeça de muita gente. Mas e aí? Fora da tela do cinema, será que uma tartaruga marinha vive tanto tempo assim? Essa é a grande pergunta. Agora, a gente vai investigar de verdade para entender até onde vai a longevidade desses bichos incríveis. Ok, para começar, a gente precisa resolver uma confusão que é super comum. Sabe essa fama toda de vida super longa? Então, muitas vezes ela vem por causa dos parentes terrestres das tartarugas. Entender quem é quem aqui é o primeiro passo. Olha só que legal essa organização. Tartaruga caga do jabuti. Todos são quelônios, certo? Mas o lugar onde vivem muda tudo. As tartarugas marinhas, como o nome já diz, vivem 100% no mar. Já os cágados curtem uma vida dupla, um pouco na água doce, um pouco na terra. E os jabutis? Esses são 100% da terra. E é exatamente aí, nessa diferença, que o mito da superlongevidade começa. E tá aí a prova, o grande recordista de longevidade em terra firme é um jabuti, não uma tartaruga do mar. Acontece que essa vida super longa dos jabutis acaba, por tabela, criando essa fama para todos os parentes de casco, sabe? Mas e as tartarugas marinhas de fato? Quanto tempo elas vivem? Beleza, então chegou a hora da verdade. Vamos olhar para os números. A expectativa de vida pode mudar bastante de uma espécie para outra. Bora dar uma olhada em algumas que a gente encontra aqui no Brasil. Vamos começar pela tartaruga verde, um animal bem grande que, quando adulto, se alimenta basicamente de algas e plantas marinhas. E a idade dela chega a uns 80 anos. É tempo pra caramba, né? Mas olha, ainda não bate os 150 anos do nosso amigo Crush. Agora, a tartaruga cabeçuda, o nome já entrega, né? A cabeça dela é enorme, com uma mandíbula super forte. A expectativa de vida dela fica em torno dos 67 anos. É um pouco menos que a verde, mas, poxa, ainda é uma vida bem longa. E agora, se preparem para um caso bem especial, a tartaruga de couro. Gente, esse animal é um gigante, a maior de todas as tartarugas do mundo. E a idade dela? Aí o debate fica sério. Existem umas estimativas que falam que ela pode chegar a, pasmem, 300 anos. É um número que soa quase como lenda, né? Muito mais que qualquer filme. Mas vamos com calma. O que a ciência diz sobre isso? É aí que entra o pessoal do Projeto Tamar, que é referência no assunto para colocar os pés no chão. A estimativa mais aceita pela ciência é que elas podem chegar a uns 100 anos. Mas a real é que ninguém tem certeza absoluta. Pensa só. Como é que se acompanha um bicho desses por um século no meio do oceano? É muito, muito difícil. Ok, então mesmo que não seja 300 anos, viver até uns 100 ainda é muita coisa. Qual é o segredo então? Bom, os cientistas têm umas pistas bem interessantes sobre isso. Parece que o segredo é uma combinação de fatores. Primeiro, a regeneração das células delas é super eficiente. Segundo, elas têm um sistema de defesa, o sistema imunológico muito forte. E terceiro, o ciclo de vida delas é em câmera lenta. Imagina só, levar até 30 anos para virar adulto. Isso quer dizer que todo o metabolismo, todo o relógio biológico delas funciona num ritmo mais lento. E isso ajuda, e muito, a viver mais. Mas uma coisa é ter o potencial para viver bastante. Outra, bem diferente, é conseguir chegar lá. A jornada de uma tartaruga marinha, gente, é um verdadeiro desafio de sobrevivência desde o primeiro segundo de vida. E tudo começa assim, ó. Depois de mais de um mês enterrados na areia, os filhotinhos nascem e começam uma corrida maluca em direção ao mar. É uma cena incrível. Eles correndo todos juntos, geralmente de noite, seguindo a luz no horizonte para se guiarem. Só que a realidade é dura. A estimativa é que de cada 1000 filhotes que nascem, apenas um vai conseguir chegar à vida adulta. 1 em 1000. Esse número coloca aquela ideia de vida longa numa outra perspectiva, né? É uma luta. E para aquele um sortudo que escapa dos predadores naturais, a coisa não fica mais fácil. Pelo contrário. Aí entram as ameaças que nós, humanos, criamos. Redes de pesca, lixo nos oceanos, a construção nas praias onde elas botam ovos, a poluição luminosa que desorienta os filhotes. Enfim, a lista é longa. E ainda tem as mudanças climáticas. Com tanto perigo na vida nelas, o trabalho de conservação se torna absolutamente essencial.
E o legal é que quando a gente protege as tartarugas, o benefício vai muito além delas. E olha só que exemplo incrível de como uma ideia simples pode mudar tudo. Tá vendo esses anzóis? O da direita, em formato de J, machucava muito as tartarugas que eram pegas sem querer. Já o da esquerda, que é circular, é bem mais seguro para elas. E o melhor, não atrapalha a pesca. Uma mudança pequena, mas com um impacto gigantesco. É por isso que as tartarugas marinhas são consideradas uma espécie bandeira. Sabe o que é isso? É aquele animal carismático que todo mundo gosta e que acaba virando um símbolo. Ao mobilizar as pessoas para proteger as tartarugas, a gente acaba protegendo todo o ecossistema marinho junto. Elas são literalmente as embaixadoras dos oceanos. No fim das contas, a mensagem é essa. A gente pode olhar para as tartarugas como um termômetro da saúde dos oceanos. Se elas estão bem, é um bom sinal. Se elas estão em perigo, todo o oceano está em perigo. Então, lutar pela sobrevivência delas é, na verdade, lutar pela saúde do nosso planeta. Pensa comigo, esses animais estão no planeta há mais de 100 milhões de anos. Elas viram os dinossauros nascerem e desaparecerem. E agora, depois de tanto tempo, a grande pergunta que fica é: será que elas vão conseguir sobreviver a nós? Fica aí a reflexão sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa história toda.